Ó, sobre o Rivaldo, cara. Rivaldo é aquele cara que foi chefe da Polícia Civil, que Pimentel teve aqui por 2 vezes e nós tivemos um debate muito bom em relação a isso. Eu fiz vários apontamentos aí, cara, contrários ao Rivaldo, à história do Rio de Janeiro. Tô sofrendo pancadaria aí por conta disso, simplesmente por falar o básico. Todo mundo sabe que tá aí na reportagem, quem tá no Rio sabe. Então, minha crítica ao Rivaldo Barbosa é que ele é uma figura conhecida no Rio de Janeiro, esteve à frente da DH e a divisão de homicídio, e tem vários casos de homicídio lá no Rio que não foi resolvido, né? E outros são resolvidos. É isso que eu tô te falando. Por exemplo, o caso Amarildo foi resolvido pelo Rivaldo. O caso Juíza Patrícia Ciori foi resolvido pelo Rivaldo junto com o Giniton também, salvo engano. E o caso Marielle, não. Ah, Globo, mas isso não quer dizer nada. De fato, isso não quer dizer nada. Assim como a rachadinha do Janone não quer dizer nada, como a do Flávio não quer dizer nada. A gente não pode nem dizer que é rachadinha porque não foi comprovado, né? Mas tem notícias, tem acusações, denúncia e tal. Da mesma forma, tem denúncia contra o Rivaldo. O que eu quero te dizer é o seguinte, irmão. No Brasil de hoje, né, e de muito tempo já, pessoas poderosas dificilmente, né, pagam o peso pesado da lei, né, cara? Vai você fazer alguma coisa aí, né, cara? Então, atualização do caso Rivaldo. Ele tava sem prestar depoimento à PF e agora ele falou, né? Inclusive o Pimentel falava, pô, ele até agora não falou e tal. Assim que o Rivaldo falar, ele tem que ter oportunidade de falar. Tem que seguir a ampla defesa, o devido processo legal, presunção de inocência, essas coisas tudo que tá na lei aí, que é sempre usado por quem faz alguma coisa errada, né? O cara é o primeiro a pegar a lei ali e falar, ó, presunção de inocência, né? Eu não fiz nada, vou provar durante o processo. Aí esse processo dura 12, 15 anos e o cara no final não prova nada porque o processo é arquivado. Por falta de prova, né? Ninguém provou que não fez, o outro que não conseguiu provar. É isso, essa é a regra. Vamos ver o que o Rivaldo falou. A equipe separou um vídeo aqui, TV Coiote, é isso? Isso. TV Coiote, os mistérios do depoimento de Rivaldo Barbosa no caso Marielle. Vamos lá. Fala pessoal, tudo bem? Mais um vídeo da TV Coiote no ar. E como vocês sabem, ontem tivemos o depoimento do Rivaldo Barbosa, que aconteceu por volta da 1h da tarde lá na Penitenciária Federal de Brasília. Depois de muita insistência, o Rivaldo conseguiu ser escutado pela Polícia Federal para prestar esclarecimentos sobre a acusação de que ele teria participado do assassinato da vereadora Marielle Franco e do seu motorista Anderson Gomes. Eu tô cobrindo muito o caso, tô focando bastante na figura do Rivaldo Barbosa com vocês, então muita gente está demandando para que eu fale sobre o pós-depoimento, né? Eu comentei antes que ele iria ocorrer e acabei não gravando o vídeo depois. Gente, sinto decepcionar, mas tem muito pouca informação a respeito de como o Rivaldo respondeu cada pergunta. O que a gente tem basicamente é o teor geral do depoimento, e esse teor geral ele já era bastante previsível, inclusive a defesa do Rivaldo publicamente dizia que ia nessa direção. E do pouco que saiu de mais detalhe, olha, tem várias incoerências entre diferentes fontes da imprensa, e eu não tenho como saber quem tá correto e quem não tá. A única coisa que a gente sabe é que essas fontes, elas receberam essas informações vazadas por integrantes da Polícia Federal, mas cada um falando uma coisa diferente, tá? Olha, Rivaldo negou que tenha participado, disse que nunca conheceu os irmãos Brazão, esse foi o teor geral, isso já era sabido de que ele falaria algo nessa direção, isso já tinha sido dito antes, tá? Quem criou a expectativa de que ele fosse admitir crime e tudo, não estava acompanhando, não seria nem inteligente, gente, vamos lá, o Rivaldo é culpado pra caramba, vamos lá, nessa tese. O processo tá muito frágil, ele tem chance absurda de ser absolvido num tribunal de júri, por que ele vai abrir a boca agora? Se ele for culpado. Não faz sentido. Se não for, então, aí não vai assumir um crime que não cometeu com uma carga de provas tão enxuta como é o caso, certo? Rivaldo tem muita chance de ser absolvido se a PF não conseguir mais coisa. Tudo bem? Bom, ele afirmou que o Rony Lessa, ele não sabe por que o Rony Lessa implicou ele na investigação e que teria sido ali talvez por um ato de vingança ou então para dar mais credibilidade à sua própria colaboração premiada.
Tá? Uma das jornalistas que mais divulgou informações com mais detalhes do depoimento, eu não sei se ela teve acesso ao depoimento na íntegra ou se a Polícia Federal passou apenas trechos, é a Juliana Dalpiva, que hoje está no ICL Notícias, né? A Juliana faz um trabalho que eu respeito muito, apesar de que neste caso ali tem algumas discordâncias, não é nem no que se refere exatamente ao depoimento. Na versão da Juliana Dalpiva no ICL, o Rivaldo, em vários momentos em que falou, ele tentou, jogar a culpa na figura do Giniton Lages, que era o delegado responsável pelo inquérito do caso, pela DH, Delegacia de Homicídios, no período em que ele estava à frente de toda a Polícia Civil, tá? Eu não sei se ele fez isso mesmo, então a todo momento, isso é congênito, meio joga a culpa, ou então se trata de uma coisa que a própria defesa dele já vinha tornando pública a todo momento, de que, cara, o Rivaldo era chefe da Polícia Civil do Rio. Ele acompanhava uma infinidade de processos. Se lá no início, na indicação do Giniton, ele teve um olhar muito próximo do caso Marielle, em meio a uma série de outros inquéritos e uma série de outras investigações conduzidas pela Polícia Civil, ele não acompanhava cada detalhe do caso, isso ficava a cargo do Giniton, e como era um caso de tamanha repercussão, de tamanha importância, evidente, ele estava mais antenado nesse caso do que em outros, mas não sabia de tudo. Quem sabia dos detalhes era o Giniton Lages, que estava ali na DH. Também tinha que se preocupar com outros homicídios além desse, né? Mas ele estava muito mais inteirado. Então é uma versão que a defesa do Rivaldo já vinha colocando publicamente. Eu não sei se foi num tom tão repetitivo disso é Giniton, eu não sei de nada, a ponto de ter sido nessa linha colocada pela Juliana, né? Ou até que ponto foi algo... É o que aconteceu mesmo. É o que aconteceu mesmo, certo? O Rivaldo Barbosa, em março de 2018, ele é chefe de polícia. E o Giniton, ele fala Giniton, ou Giniton, é o chefe da DH. E que no depoimento do Rivaldo, o Rivaldo fala, bom, mas isso aí não é comigo, isso aí é com o Giniton, ele que era o responsável pela divisão de homicídio. Eu era o chefe de polícia civil, eu tinha outras coisas para resolver. Certo? Certo. Da mesma forma que quando você vai pegar um esquema de corrupção num governo, o presidente vai falar, eu sou o presidente, eu tenho que cuidar do país. Eu tenho o meu ministro ali da educação para ver isso. Então, não sei o que aconteceu. Não tem ciência. E o ministro da educação, no meu exemplo, vai falar o quê? Vai inventar a desculpa dele lá. E um joga pro outro, outro joga pro um. No final dá uma confusão, ninguém prova nada, acabou. Então, se não provou, não tem. Não, mano, volta. Então, é isso. Só que o que ninguém fala na imprensa, os jornalistas não têm conhecimento disso, ou não conseguem se conectar com isso, é que, segundo a PF, toda essa trama da morte da Marielle, ou para matar outro integrante do PSOL, como foi cogitado o Freixo, segundo essa, tudo isso começou em 2017. E quem era o chefe da divisão de homicídio era o Rivaldo Barbosa. É isso é fato. Eu não estou aqui acusando o Rivaldo. Isso é fato. Em 2017, o Rivaldo. Em 2018, o Rivaldo é o chefe de polícia. E ele escolheu o Giniton e botou o Giniton lá, pô. E o relatório da PF, a investigação da PF, gira em torno disso. Que o esquema foi montado lá atrás, levando em consideração que o Rivaldo é o chefe da DH. Depois que ele deixa de ser chefe da DH, ele colocou um outro cara lá. Aonde que eu alerto quem tá em casa? Cara, ninguém vira chefe da divisão de homicídio se ele não for de confiança, né? Se tiver um esquema lá, o cara que chega lá como chefe, ele provavelmente ele sabe do esquema. Ou alguém que interessa o esquema botou ele lá. Isso é só na divisão de homicídio? Não, em qualquer lugar, cara. Qualquer lugar. Se você é dono do supermercado, você tem um sócio, você tá roubando o estoque para roubar teu sócio. Aí você vai botar o cara responsável pelo estoque, da tua confiança ou da confiança do teu sócio que você tá roubando? Se você tem um esquema, você vai botar... Agora, tem que provar o esquema, né? Esse é o papel da PF. Porra, eu espero que a PF consiga provar, né? Senão os caras não vão ser condenados. E no final, quem vai responder vai ser eu, vai ser o jornalista, vai ser todo mundo que disse que o cara tinha alguma coisa. A PF não vai responder nada. Entendeu? No final é isso. Aqui no Brasil, os caras fazem as coisas bem feitas pra no final sair de santo e falar: não, eu fui inocentado, não tem prova. E se tiver prova, o cara diz que não é prova.
Né? Exato. Se tiver prova, tá na cara ali, porra, o áudio do Janones. Está ali a voz dele. Não, mas isso não é prova. O da Cunha, metendo a mão no pescoço da mulher, mandando a mulher desmaiar. Não, isso não é prova. O Conselho de Ética Brasileiro inocentou tanto o Janones na rachadinha quanto o da Cunha na agressão à mulher, pô. Se for parte desse conceito aí, tu esquece o que tu viu, esquece o que tu ouviu, porque tu não pode nem falar, porque não é. A justiça, o Conselho de Ética disse que não é, pô. Então, é isso. Depoimento do Rivaldo, ele vai falar o quê? Vai falar que é inocente, ele vai falar, não, isso não tem a ver comigo. Mano, Walter, a transmissão caiu. Eu vou falar, pô, isso é do Walter aí, mano. Não é não? Aí eu não posso falar que a culpa não é minha, a culpa é minha. Não, mas aí o Walter Tem vai minha falar, não, isso é responsabilidade. com o Walter, isso é com o Glauber. E fica um jogando pro outro, pô. Vamos assistir. Na hora que foi perguntado sobre por que os Brasão não foram investigados em 2018, porque o Rivaldo fala no depoimento, olha, os Brasão apareceram no primeiro ano de investigação. E aí a PF teria questionado, por que então você não se focou muito na linha dos Brasão? Segundo a Juliana, o Rivaldo teria falado, olha, o Giniton Lages naquele ano solicitou a quebra de sigilo telefônico dos irmãos Brasão logo no início da investigação, quando eles eram suspeitos sem que você tivesse naquela hora uma grande carga de provas. E é verdade, o Giniton Lages, e com conhecimento do Rivaldo, e algo que se tornou público, que eu sabia, que quem acompanhasse o caso também saberia, ordenou a quebra de sigilo telefônico dos irmãos Brasão em 2018, no ano em que o crime aconteceu. Tá? Você sabia que eles tinham relação com as milícias, você sabia que o Chiquinho Brasão era colega da Marielle na Câmara, se escutou boa parte dos colegas da Marielle na Câmara, e você teve linhas de investigação ligadas a isso. Você chegou até a ter uma linha mais tímida ligada ao Carlos Bolsonaro, em razão da péssima relação que ele tinha com a Marielle, e teve uma linha ligada ao Chiquinho Brasão. E ao Domingos Brasão também. E teve a quebra de sigilo solicitada. Não se encontrou nada com a quebra de sigilo, é a versão da Polícia Civil do Rio, certo? Mas isso teria sido questionado pra ele e o repórter falou, não, mas a gente pediu a quebra de sigilo e eu não tenho mais detalhes sobre por que a investigação não seguiu. Ó, 2 pontos. Primeiro, tem uma linha tal coisa. O que é esse uma linha tal coisa? Ah, tinha uma linha em relação ao Carlos Bolsonaro, tinha uma linha em relação ao Siciliano, tinha uma linha em relação ao Bicheiro e tal. Meu irmão, se o cara quer confundir a investigação, ele monta uma linha e vai e segue um caminho errado, pô. Né? É simples assim, pô. Esse é o problema. Se o negócio não for sério, tu nunca vai chegar no resultado, pô, porque os caras vão usar a máquina pra conduzir pro outro caminho, pô. Entendeu? Ele falou outra coisa aqui, cara. Eu vou voltar. Rapaziada, eu peço desculpa. Eu tô passando mal aqui. Tô na raça aqui gravando. Mas vai dar certo. Vamos lá. Você teve linhas de investigação ligadas a isso. Você chegou até a ter uma linha mais tímida ligada ao Carlos Bolsonaro, em razão da péssima relação que ele tinha com a Marielle, e teve uma linha ligada ao Chiquinho Brasão. E ao Domingos Brasão também. E teve a quebra de sigilo solicitada. Não se encontrou nada com a quebra de sigilo, é a versão da Polícia Civil do Rio, certo? Mas isso teria sido questionado pra ele e o repórter falou, não, mas a gente pediu a quebra de sigilo e eu não tenho mais detalhes sobre por que a investigação não seguiu essa rota e acabou caindo em outras rotas completamente diferentes, tá? Mas pediram a quebra de sigilo, certo? Aí como é que você prova isso? O investigador que conduziu numa outra linha, 2 caminhos, no meio, direita e esquerda. O cara foi pra esquerda. Por que você foi pra esquerda? Ué, porque eu achava que era por aqui. Mano, Walter, se eu te der um dinheiro pra você fazer isso, como que eu vou provar? Como que alguém vai provar Não que dá. você foi pra esquerda porque você tava na sacanagem? Não dá, irmão, infelizmente. Concorda? E outra coisa, ó. Quebra de sigilo, escuta telefônica. Eu tô investigando o Mano Walter. Eu não tô dizendo que isso aconteceu, tá? Só tô abrindo a tua mente para as possibilidades. Eu tô investigando o Mano Walter. Aí o Mano Walter tá no grampo. Aí, o Mano Walter é meu chegado, eu tô no esquema com ele. Mano Walter, fica ligado aí que tu tá no grampo. Acabou, pô. Não vai pagar nada no grampo não, pô. Se o investigador tiver junto, não tem solução, cara. Porque alguém vai vender que o cara tá no grampo. Aí, Mano Walter ficou no grampo 2 anos, nunca falou nada. Eu já sabia, né? É igual a operação quando é vazada, pô. Tu chega lá, não tem ninguém. O cara soube antes. E o cara que tá no grampo, se ele souber antes, Vai ficar, ó, quietinho, né? porra, ele não vai falar nada. Ele até vai falar, mas não tá à vontade, pô. O grampo não pega retroativo, o grampo vai pegar dados. Ligou pra não sei quem e tal. Eu acho que é isso. Fala, Mano Walter. E também tem a questão do tempo, né?
tem a questão dos 5 anos. Se passar 5 anos, você já não consegue, né, fazer esse rastreamento, né, você não consegue conectar. Aí é onde você está falando, né? Um joga para o outro, um acusado, né, um indiciado joga para o outro, e vai passando o tempo e nada se prova, e, pô, o cara foi indiciado e, eu fui inocentado, não tinha provas. Não quer dizer que não aconteceu, né? É isso, no caso da Marielle, a chance de não dar em nada é enorme, pô. É enorme. Vai, vamos ver. Gente, entra nas incoerências aqui, olha. Lauro Jardim, do jornal o Globo, diz que Rivaldo não quis responder 2 perguntas. Uma, ligado às acusações feitas por aquele miliciano, Orlando de Curicica, de que o Rivaldo teria recebido propina para cobertar uma operação da Polícia Civil do Rio, né, que inclusive é algo que embasou aí a linha da PF no caso Marielle Franco. E outra ligada à sua empresa de segurança, que a PF vem indício de lavagem de dinheiro. E o Lauro Jardim colocou que a defesa do Rivaldo teria pedido para ele não responder esses 2 questionamentos, porque eles estão mais ligados a outros inquéritos. Isso é verdade. Há uma outra investigação ligada à empresa do Rivaldo, que a Polícia Federal, inclusive, agora enviou dados para o Ministério Público e tudo mais. E há uma investigação, ligada aí à questão de acusações do miliciano Orlando de Curicica. Então vamos deixar isso para o inquérito que está mais focado nestas questões, não vamos relacionar isso com o caso Marielle, mesmo que tenha ali conexões. É uma estratégia de defesa que faz sentido. Porém, segundo a Juliana Dalpiva, o Rivaldo falou sobre ambas coisas. Tá? Segundo ela, logo no início do depoimento, ele de forma espontânea relatou uma operação da PF, da Polícia Civil do Rio realizada em 2012, comandada pela delegada Renata Araújo, tá? Mas que teve a participação de um homem chamado Rafael Aurélio Macedo Lopes, que era um homem de confiança do Rivaldo, contra o Orlando de Curicica. E que o interesse do Orlando de Curicica em acusar o Rivaldo de extorsão seria a relação dele com o Rafael Aurélio de Marcelo Lopes. Seria assim uma vingança pela prisão dele. O Rivaldo, segundo a Juliana Dalpiva, entrou nisso, usou esse argumento, como argumento, aí é uma novidade, no início do seu depoimento. Não, o Orlando queria me ferrar por causa desse policial que é muito, muito próximo a mim, que ferrou ele. Tá? Mas o Lauro Jardim disse que não. O Orlando queria ferrar o Rivaldo por conta do policial que é próximo a ele. E o Lessa quer ferrar o Rivaldo porque o Rivaldo prendeu o Lessa. Se tu partir por essa lógica aí, irmão, se eu fizer uma parada errada com o Mano Volta aqui, o Mano Volta me processar, eu vou falar, pô, mas aí queria me ferrar porque ele tentou dar o golpe lá no podcast lá, eu descobri antes, mandei ele embora, né? Pô, todo mundo vai ter um motivo, mano. Né? Agora, de fato, cara, cabe a PF provar, pô. Vai, PF, trabalha aí e prova, pô. Né? Agora, engraçado que é isso, né, cara? É sempre assim, pô. O cara diz que não, pô, porque o cara, pô, quer me ferrar porque ele foi puto, eu prendi ele. Esse caso aí que ele tá falando, do Rivaldo, sobre a empresa, debati isso aí com o Pimentel pra cacete. Parece, o Pimentel falando, parece que o Rivaldo é um santinho, né, cara? Um professor, um cara medroso, um cara tal. Mas assim, tem processo dele usando os polícia pra fazer serviço pra empresa dele, ele tá respondendo o processo disso, que é esse outro processo. Tem um período da DH que ele teve lá, que tem um monte de coisa estranha ali na DH, e agora tem essa acusação do Lessa, né? E outra coisa, a empresa a PF diz que tem indício de lavar dinheiro na empresa do Rivaldo e da esposa do Rivaldo. Tem uma movimentação financeira lá que tem serviço prestado, certo? Tem serviço prestado. Só que, da mesma forma lá no caso do Flávio Bolsonaro, vamos voltar lá, quem tá no ao vivo entendeu. Se isso aqui virar um corte, a pessoa realmente não vai entender tanto, mas tem que assistir o episódio completo. Quando eu acuso o Flávio Bolsonaro de rachadinha dizendo que ele comprou um imóvel em dinheiro, ele vai falar, calma aí, eu tenho uma loja de chocolate. E a loja, como todo comércio, vende dinheiro. Eu peguei esse dinheiro, em vez de depositar no banco, comprei um imóvel. Tô dando um exemplo, não sei se ele falou isso exatamente. E o Rivaldo, quando a PF falar que tem indício de lavar dinheiro na empresa dele que ele movimentou contas atípicas, ele vai falar, não, pô, mas eu prestei serviço pro fulano de tal. Tá aqui a nota fiscal. Paguei o imposto. E qual é o serviço? Consultoria. Consultoria de quê? Consultoria. Tá aqui o relatório. Como é que tu prova que o cara não lavou dinheiro? Não prova, né?
Como que tu prova que essa consultoria não existiu e que isso aí foi dinheiro por conta da sacanagem que tu fez? É difícil, irmão. É difícil mesmo. E o cara que faz o negócio, ele já sabe a resposta que ele vai dar, pô. Olha só, eu vou fazer esse esquema aqui. No caso do Flávio lá, não tô dizendo que é ou que não é, tá? Tô dando exemplo. Vou comprar esses imóveis aqui, alguém um dia vai dizer que eu comprei em dinheiro. Qual o crime comprar em dinheiro? O seu Manel lá, que trabalha de feirante, também comprou em dinheiro. Por que eu não posso? Ele vai usar esse exemplo. Ah, mas da onde saiu esse dinheiro? Da loja de chocolate. E a movimentação do Rivaldo? Da empresa de consultoria. Pô. É isso, mano. Aí, cara, conclui o que tu quiser aí. IPF, é contigo. É tua função, pô. Hã? Cada um na sua função. Eu tô na minha aqui, PF na dela. E o cara que tá na sacanagem? Dando um argumentozinho dele aí, pô. Na verdade, né, Glauber, ele já faz a sacanagem, né? Ele já cria vários mecanismos, não tô falando que é o caso de nenhum dos dois, né? Quem sou eu pra falar? Mas a pessoa que faz a sacanagem, ela já faz ali, né? A não ser que o cara seja muito burro, né? Que aí o cara vai começar a movimentar um dinheiro que não é compatível, o cara ganha 10. Eu ganho 10. Começa a movimentar 50. Calma aí, pô, tem alguma coisa errada. Aí o que o cara faz? O que eu vou fazer? Vou abrir uma empresa, vou prestar consultoria de podcast. Isso. Pra quem? Qualquer um. Pra qualquer empresa, quem me contratar, irmão. E eu não tenho responsabilidade de quem me contratou. Tá me pagando, é isso. Aí o cara que não gosta da esquerda, não gosta do Lula, falou aqui, pô, e as palestras do Lula? Também, é a mesma coisa, irmão. Também. Entendeu? O cara foi lá, fez uma palestra. Beleza, tem um registro lá da palestra e tal, não sei o que. Quanto foi a palestra? 100 mil. Ganhei 100 mil. Mas só que essa palestra aí pode ser um acordo. Ó, meu irmão, eu vou te pagar aqui. Não tô dizendo do Lula, nem de qualquer pessoa. Tô dando exemplo. Eu tô toda hora fazendo esse ponderamento, parece que eu tô me cagando. Sim. É porque, de fato, eu tô usando exemplos que vocês estão citando no chat, né? Se o cara vai... eu preciso te pagar. Eu preciso pagar, mano, volta 100 conto, 100 mil numa sacanagem. Se eu movimentar o dinheiro pra conta do Mano Volta e não amarrar, se eu já sei que eu tô na sacanagem, quando os caras baterem, eu não vou ter como explicar. Aí o que o cara faz? Mano Volta, seguinte... Mano Volta não, que o Mano Volta faz parte da equipe. Vamos botar um outro cara. Fala Pimentel, merda que eu vou fazer. José. Pimentel da palestra, né? É. Vamos dizer o Igor do Flow. Isso, o Igor, que é um outro podcast, né? Que começou primeiro que a gente é maior que a gente. Eu vou chegar pro Igor e falar, Igor, 100 mil aí pra fazer aquele esquema lá. Seguinte, tu vai dar uma palestra lá no podcast pro Mano Volta. Aí o Igor vai lá, manda um e-mail, marca o dia... Faz todo o teatrinho, 100 mil na sacanagem. Quando a PF for atrás, não, pô, eu fui lá fazer a consultoria pro Mano Volta. Pô, mas 100 mil? Ué, e agora tá errado? O cara quer me pagar e eu não vou receber? É isso? O cara que vende a rifa, tá errado? O cara quer comprar, eu quero vender. O cara que faz o show lá, o bicheiro, tá errado? O cara quer jogar? Jogo. Faça acontecer. O cara da boca, que vende que vende a mesma coisa. O cara quer cheirar, o cara quer fumar. O que eu tenho a ver com isso? Eu acho que eu tô dando exemplos absurdos, né? Com coisas ilegais, né? Para que você entenda. É difícil, cara. Por isso que todo o processo, todo jornal que você assistir, no final vai estar assim. Em resposta à defesa disse que tal coisa. É sempre uma coisa bonitinha que não dá em nada, pô. E no final do processo vai ser provada a sua inocência. Sim, pô, no final do processo vai ser provada a inocência do cara. Provou que é inocente? Não. Ele derrubou o processo. Só não teve provas ou não teve prova. Não conseguiram ter materialidade de prova para poder acusar e aí condenar o cara. Aí tem que entender o que é prova, né, cara? E aí os investigadores, cabe o investigador, é a doutrina do direito aí, e o judiciário entender o conjunto de prova. Porque você acha que a prova é o quê? Um vídeo do Brazão conversando com o Rivaldo e o Lessa, todo mundo junto, nunca vai ter isso, cara. Vai ter um e-mail, favor, contratar o Lessa e seguir as orientações do Rivaldo e matar a Marielle. Até porque, irmão... Atenciosamente, Brazão. Pô, tu acha que vai ter isso, cara? Até porque até chegar na ponta,
tem um monte de gente, né? Um monte de gente foi morrendo, né? Em decorrência dessa questão. Então é tipo assim, pô, eu vou contratar um cara para fazer um trabalho sujo para mim, mas vou chamar um cara que vai chamar outro cara, que vai chamar outro cara, que vai chegar naquele cara lá que vai fazer, que vai executar. Aí, se no meio do caminho alguém cair, não chega em mim. Então, é basicamente isso que aconteceu, né? Ou eu tô errado? Segundo ao que é noticiado, né? É isso. É isso. É isso que acontece aí. Vamos lá, mano, Walter. Vamos lá. Ele evitou este tema, ele não respondeu sobre esse tema. É completamente diferente as duas versões. No caso da questão da empresa do Rivaldo, segundo a Juliana Dalpiva, ele teria falado sobre essa temática também, de forma até que bastante profunda. Isso teria sido um dos temas do depoimento, tá? Então, gente, não tem muito o que comentar quando fontes diferentes da grande imprensa colocam questões diferentes, né? Quem que tá soltando a verdade? É esperar sair o depoimento. É esperar para que esse depoimento se torne público para que a gente tenha uma noção melhor, certo? Enquanto isso, ficamos na pendência. Tanto que eu discordei da análise do ICL, porque eu acho assim, ela tá baseada em que fontes da Polícia Federal repassaram e não em um depoimento na íntegra. Sai meio depoimento? Vamos lá, vamos comentar e tudo, mas a análise deixar para quando tiver a totalidade. Será que o Rivaldo realmente ficou jogando a culpa no colo do Gini Tonages, meio que jogando o cara na fogueira? Inocente ou não? Vamos lá, já que eu vou ferrar ele. Ou será que ele simplesmente falou a verdade quando disse que o Giniton estava muito mais inteirado em determinadas partes do inquérito ligadas a questionamentos que a Polícia Federal fez? É esperar, gente. É esperar, tá? Não tem muito como comentar quando a gente tem essa diferenciação toda e quando o material que saiu a respeito do depoimento é tão curto. Quanto tempo durou o depoimento? Nem isso. A imprensa vazou dessa vez. Qual foi a duração? Tá? Ele não foi gravado, vamos torcer para que a transcrição esteja extremamente correta ali. Eles negaram o pedido da defesa do Rivaldo para que você tivesse a gravação do depoimento. Né? Nem que a defesa gravasse, mas para que você tivesse a gravação feita por parte das autoridades. Né? Isso foi negado. Tá? Qualquer momento estou de volta com mais informações, gente. E no próximo vídeo sobre essa temática, espero que tenha mais coisa para trazer. É isso. O cara fez o depoimento, pediu para que não fosse gravado, né? As perguntas feitas ele jogou por, segundo o rapaz aí do vídeo. O que ele falou? Cara, várias fontes da imprensa falam uma coisa. É isso, no Brasil é assim, pô. O cara, tem acesso o documento é vazado, aí o cara publica. Aí, pô, se o cara vamos lá, é interessante para uma parte ideológica atacar isso aqui, aí todos os meios de comunicação desse grupo ataca. Aí o outro passa pano. Aí agora é interessante esse grupo de comunicação passar pano. Aí o cara vai lá passar pano. Aí tu tem informações tudo trocado e tu não chega a lugar nenhum, pô. E o cara que é acusado? Mesma coisa, ele tá tudo trocado. Resumindo, fica essa palhaçada aí, esse país aí onde nada acontece.